Atenção a esta imagem porque ela é definitiva. Todos nós tínhamos certeza, naturalmente, que foi falta de Antônia Mendy. Olha só, hein? E se vocês acompanharam a transmissão ao vivo de ontem à noite após o jogo, não estou dizendo que foi só por isso que o Madrid levou o empate, só por isso. Tem o jogo, tem a falta de pontaria, tem tudo o que a gente vem carregando dessa temporada e da anterior. Enfim, um monte de coisas, né? Eu sempre coloco isso em primeiro lugar, mas claro, se ao mesmo tempo te roubam, cara, aí fica impossível. E já com as imagens que a gente tinha visto ontem ao vivo e as duas primeiras que saíram durante a transmissão, já estava bem claro que estavam cometendo falta em Mendy, mas essa aqui é demais. Essa aqui é demais. Percebam como ele puxa, preciso ter cuidado com a imagem, vejam como ele puxa. Esse puxão do Antony no braço do Mendy é significativo, é claro e evidente que a falta existe. Pum para baixo, estão vendo? Ou seja, o puxão para baixo. Mendy cai no chão como qualquer zagueiro simulando falta do atacante, como comentamos na transmissão. Isso o árbitro costuma marcar. Em mais de 95% das vezes, quando o time que precisa fazer o gol para ganhar ou empatar está desesperado e o zagueiro joga com isso, aquela bola típica que você está protegendo e o zagueiro te toca um pouquinho, você cai no chão, o árbitro sempre marca falta, porra. Sempre, sempre. Pois nessa não. E agora vamos falar do toque de mão que Brahim provocou e que o árbitro não marcou. Eu acho, reparem, que claro, o fato de que Mendy queira vender isso, tanto que todos os zagueiros fazem o mesmo. Pode ser esse o motivo pelo qual, e é que esses caras são muito sorrateiros, os árbitros, pelo qual dizem, olha, como ele está exagerando um pouco, não é para tanto, né? Que também é uma arma de dois gumes. Para não marcar a falta naquele momento e para que depois, se tiver que ir ao VAR, não diga, não, é que, enfim, o defensor do Madrid está exagerando e não é um erro claro e manifesto. É que, digamos, ele não deveria ter caído no chão por essa ação. Contato existe, mas te vendem isso assim, né? E vocês vão ver o CTA quando fizerem a revisão do lance, não sei se essa jogada vai ser analisada ou não, mas sim. Ou seja, eles vão dizer que é isso, né? Essa questão da interpretação, como eles prevaricam, como vem fazendo há tanto tempo, mas enfim, o puxão é evidente. Insisto, há muitos outros motivos pelos quais a temporada está uma merda, como a anterior, e o Madrid empata esses jogos ou perde. E estamos deixando a Liga escapar com tudo isso e já estamos nos esvaindo há muito tempo. Se ontem tivessem marcado falta e o Madrid ganhado do Espanhol, a gente perderia ou empataria e o Barça venceria do mesmo jeito. Isso, e vai ser assim. Mas enfim, que... Esta é a outra, claro. Enfim. Bem, esta foi a imagem que vimos. Aqui você já vê claramente, né? Mas vamos lá. Depois do puxão que acabamos de ver, já resta pouquíssima dúvida. E essa é a mão do defensor do Betis diante do chute do Brahim, que nos disseram quando não marcaram aquela do Cucurella, que naquele verão de 24, né? Porque está embaixo e tal, mas que deveriam ter marcado mão, e ficou claro que esse tipo de lance é mão. Se compararmos com a do Tchouaméni, em que ele recua o braço, mas está paralelo ao corpo, ao tronco, nos explicaram que esses lances, mesmo com o braço para trás, se ele estiver totalmente vertical, não ocupar espaço e ficar paralelo ao corpo, não são mão... Mas está assim, porque ele está abrindo o braço, mesmo que esteja recuando. E ainda mais, se o chute vai em direção ao gol, poxa, é inacreditável. Bom, também não marcou. E então, claro, temos essas duas. Estão pedindo mão do Brahim na área do Madrid, nos primeiros minutos. Não havia uma imagem clara. Teria que ver se realmente dessas imagens que estão mostrando pra gente, porque tem algumas que eu vi manipuladas, é quando a bola está descendo, então está numa altura mais baixa do braço e te dizem mão, não estava claro. O que estava claro era isso e segurar o Mendy. Isso sim estava claro. Por isso Arbeloa disse isso na coletiva de imprensa. E que, falando a verdade,
Espero que isso não seja motivo de punição e posso ir além, com certeza. Não só pelo fato de que quem decide não entende de futebol, eu poderia ter ido além. Aqui ele está falando que eles não sabem. Ele poderia ter dito, embora eu ache que já tenha dito isso de forma indireta, em alguma outra ocasião, que na verdade eles sabem o que estão fazendo. Olá, mister, tudo bem? Boa tarde. Alberto Pereira, ao vivo pela Onda Cero. Quero focar no segundo tempo, pois no fim vimos que se o empate não viesse, muita coisa aconteceu no último lance. Não sei se você também viu faltas sobre Mendy no gol do Bellerin. Sim, para mim foi muito clara. Não precisa de muito em situações assim em que você está usando o corpo e basta te desestabilizarem um pouco para você cair no chão. Mas para isso é preciso entender um pouco de futebol, coisa que acho que temos um problema aí, e muita gente, principalmente quem tem que decidir esse tipo de situação, não sabe nem entende. Mas enfim, está claro que levamos mais uma decepção nos últimos minutos, como já aconteceu muitas vezes. E bom, é isso. Acho que não merecíamos esse resultado, pois tivemos chances e um penalti claro no primeiro tempo que poderia ter decidido o jogo. Bom, aliás, na noite passada, depois do jogo, teve uma mensagem do Casillas. Espera aí, vou aumentar aqui, porque embaixo tem um meme, aqui tem um gif. Desses aí. Não chute cachorro morto, era quase isso que o Casillas, cara, dizia. Empatia. É que de verdade, enfim, eu me deparei com isso e falei, claro, ontem à noite teve muita gente sem noção e muito inconveniente. Por exemplo, esse tweet do Real Madrid, de 100 jogos com o Real Madrid, no papel, já pega o mais pesado. Na ocasião é quando dão um passe para ele, acho que é 30. Alexander Arnold, fantástico, MP, e ele manda um chutão, manda uma bola lá para o terceiro anel, sem sentido nenhum. Mas enfim, tudo bem. Que Kylian Mbappé, que também não fez uma boa partida, chegou aos 100 jogos e também se machucou, sofreu uma sobrecarga no posterior da coxa esquerda. Após o diagnóstico inicial, ele fará mais exames para avaliar a gravidade. Parece que vai ficar 1 ou 2 semanas fora. Acho que não vai ser menos que isso, ainda mais se ele estiver pensando na Copa do Mundo. Imagina só, né? Ou seja, um cenário muito bonito mesmo, mas enfim, de fato, o Madrid perdeu o... Bom, olha, aqui tem outra fantástica, não é essa do Fornaus. Sobre Thiago Pittar, aqui reparem, ele pisa embaixo, e Lepe ainda dá uma cotovelada em cima. Olha, vocês sabem que ele marcou falta, mas nem foi amarelo. Marcou falta, mas nem foi amarelo. Bom, então é isso. De qualquer forma, erraram muito com o Mbappé no impedimento. Vou com os dois. Últimos ejemplos ya pelas quais o Madrid está como está, além dos árbitros, comecei falando disso. Essa chance do Vinícius é absolutamente incompreensível. Minuto 85, ele avança. Só que ali é verdade que tem a marcação de um defensor que vai cruzar na frente dele. Ele não está na melhor posição para chutar, ainda está longe, decide entrar pelo meio. Ele já fez isso 1 milhão de vezes e finalizou essas jogadas em gol sem nenhum tipo de problema. Quer dizer, o jogo de ontem do Madrid era claramente um 2-3. O Betis podia ter feito outro, 3-1, mas começou claramente de um 1-3. O Madrid desperdiçou até no minuto 85. É que a mesma coisa aconteceu em Munique. E depois eles chegam lá, pois é, o árbitro te prejudica, mas você podia perfeitamente ter liquidado a eliminatória de Munique e este jogo. E depois faz um chute aqui estranhíssimo, mas vamos, como uma criança pequena. É isso que eu não consigo entender de um Vinícius que é muito bom, que já decidiu 1 milhão de jogos com o Madrid. E que depois tem essas coisas de Vinícius, coisas de Mbappé. Como é possível? Como é possível que... E olha, aqui Vinícius faz bem nessa jogada, que é um golaço aos 30. Alexander Arnold tem que recuar um pouco. Não está impedido, está na linha. Olha, talvez se tivessem traçado as linhas, não sei. Mas quem estava impedido claramente era Mbappé. Mas Vinícius dá um passo para trás. Assim como o jogador do Betis
também recua e não está impedido quando cruza. Alexander-Arnold, porque faz o que um atacante tem que fazer. Mbappé vendo tudo de frente, como é possível que um jogador, com o talento que tem, Mbappé? E ontem vimos. Alguém vai dizer, não, então vai lá você e tal. Não, desculpa. Objetivamente, muitos movimentos do Mbappé, como camisa 9, são para jogar no lixo. Depois ele faz gols. Não agora, mas é um baita atacante, jogadoraço. No vídeo de ontem, disse que se esse garoto melhorasse e mostrasse um pouco de interesse, seria absolutamente imparável. Isso já é ainda pior do que o fato de se posicionar em campo. Você vai vendo o tempo todo como a jogada está se desenrolando? Cara, dá 2 passos para trás, mais do que Bellerin. Você não percebeu aqui o lance? Dá 2 passos para trás. Como é que você fica em impedimento? É claro, são muitos os motivos pelos quais o Madrid está como está. E ainda haveria mais, não é? As 2 mais evidentes foram essas. O roubo. E depois, aqui tem gente que não entende nada. Nada mesmo. Cara, enfim, eu de verdade, irmão, com a grana que eles ganham, com os jogadores incríveis que são, porque eles são, é impressionante. Se vocês quiserem procurar, quer dizer... Florentino dizendo, não, esses são os treinadores. Nem Ancelotti, nem Xabi Alonso, nem Arbeloa conseguiram lidar com esses caras. Não, o elenco é sensacional, jogam muito, são ótimos, a culpa aqui é do treinador. Então que ele convença eles a fazerem os movimentos necessários. Gente que sabe fazer isso, gente que poderia fazer isso. Mas para isso é preciso muita humildade para dizer, vamos lá, baixar a cabeça. Você assiste vídeos de mais de 30 segundos que seu treinador coloca para você aprender e faz. E corrige, olha, mas sim, vamos ver. Mas se Dembélé estava com a cabeça em Júpiter e esse cara era um completo desastre no Barcelona, devia comer um sanduíche de tampinhas porque se machucava o tempo todo, era um desastre, diziam, levava uma vida super desregrada. Chega Luiz Henrique, que, insisto, já nem quero usar Luiz Henrique como exemplo, mas nisso ele é maluco e diz, vou transformar esse cara no melhor do mundo. Olha lá, e bola de ouro. Um louco por pressão, esforço, um louco por aproveitar suas qualidades, que já eram muito boas. Mas a vida dele era um desastre. No Barça, ele era motivo de risada. Lembra, olha, ele faz disso algo bom, pois é isso que queremos de um treinador agora. Claro, Luiz Henrique. Quanto tempo ele duraria no Madrid? Nunca vai vir. Quanto tempo ele duraria em um Madrid do Florentino? Quanto tempo ele duraria? Pois menos do que Xabi Alonso, com certeza, porque o outro continua lá, faz o que quer. Claro, é que o problema é maior do que pensamos, esses são detalhes, mas o problema é maior. Enfim, que tudo corra bem para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo. Tenham um ótimo sábado, se puderem, tchau!